Oi, garotas modernas, tudo bom? Hoje eu tô aqui para falar de um tema bem importante agora nessa época, que é a depressão e a ansiedade, que muitas vezes costumam aumentar no final do ano. Às vezes as pessoas começam o mês de novembro já pensando que o final do ano tá logo ali e começam a aumentar o seu ritmo de uma forma desenfreada para tentar dar conta de tudo aquilo que tem que resolver até o dia 31 de dezembro. Então, ao mesmo tempo que o final do ano é uma época de festividades, de festas, de a gente beber champanhe, comemorar com a família, também é uma época que traz para as pessoas, muito desgaste, porque as pessoas acabam se colocando prazos, de cumprir tudo aquilo que ela gostaria de cumprir de uma forma muito mais rígida, e também acontece muitas vezes a pessoa começar a olhar para trás, e perceber tudo aquilo que ela não realizou ao longo desse ano. A gente também viveu nos últimos anos, e nesse ano agora em particular, uma época, a gente vive épocas meio estranhas, como eu já comentei, tanto no blog quanto no Instagram, falando sobre o quanto a gente está vivendo essa crise econômica, crise política, uma certa crise moral, uma quantidade absurda de casos de violência sendo noticiados. Tudo isso faz com que a gente aumente mais ainda essa dose de pressão que já vem acontecendo em todos os anos e acaba sendo ainda pior. A gente vem aí de uns 2, 3 anos para cá, de uma época, de uma maré meio ruim para todas as pessoas. Isso, de certa forma, contamina todos nós e faz com que a gente tenda a ficar mais triste ou não tão feliz quanto acho que deveria. Então, tanto a ansiedade quanto a depressão, elas costumam aparecer de uma maneira muito mais forte nessa época do ano, por conta de todos esses agentes externos, do chefe às vezes cobrando algum projeto que a gente tenha que entregar, do deadline que a gente tem na faculdade para terminar o TCC e apresentar ele, consertar alguma coisa que está ruim na casa, ou fazer alguma reforma na casa para deixar tudo bonito para o Natal. E a gente se esquece que esse tipo de pressão externa e também das pressões internas que a gente se coloca vão aumentando muitas vezes no nosso nível de estresse, podendo deixar a gente mais ansioso do que o normal e também mais deprimido. Tudo aquilo que a gente gostaria de ter realizado e não realizou, os 5 quilos que a gente não emagreceu, o namorado que a gente não arranjou, o novo emprego que a gente não conseguiu, todas essas pequenas, entre aspas, derrotas, elas muitas vezes vão sendo contabilizadas e a gente tende a ficar mais para baixo, mais triste nessa época do ano. É um pouco paradoxal mesmo, ao mesmo tempo que a gente tem tudo muito festivo, muito bonito, muito brilhante, muito colorido, muitas vezes o nosso estado de espírito parece não combinar muito com isso. Muitas vezes a gente acaba se sentindo um pouco para baixo, ou ansioso por dar conta de tudo que a gente gostaria de dar conta, como eu acabei de falar, ou então deprimido com tudo aquilo que a gente não conseguiu realizar. Com tudo aquilo que talvez o outro tenha e que a gente não tenha, tudo aquilo que a gente sonhou e que a gente não conquistou. Mas eu gostaria de lembrar para você que tudo isso, embora seja muito ruim, seja muito duro, tem maneiras de se contornar. Em primeiro lugar, a gente ter noção de que o final do ano é só uma data, O final do ano não é o final do mundo. Não significa que no dia 31 de dezembro tudo tenha que estar perfeito, porque senão a nossa vida vai ser uma porcaria, ou então que nada mais poderá ser feito depois do dia 31 de dezembro. É importante a gente ter essa consciência, a gente não aumentar mais ainda o nosso nível de ansiedade ou o nosso nível de frustração por causa da nossa cobrança interna, porque já tem as cobranças externas, dos calendários, das datas, dos prazos, Então é importante a gente procurar ser um pouco mais ameno com a gente mesmo e se cobrar um pouco menos. E eu gostaria de deixar aqui para vocês também mais 3 dicas que podem te ajudar bastante a lidar um pouco melhor com esses sentimentos de ansiedade e de depressão no final do ano. Lembrando que a ansiedade pode causar desde uma dor de barriga, até palpitação, até mesmo de você de repente parar no hospital achando que está tendo um ataque cardíaco. Isso pode estar vindo da ansiedade. As crises de pânico, o transtorno do pânico nada mais é do que uma grande crise de ansiedade. E a depressão também pode fazer uma pessoa adoecer. Então é importante que você fique atento, que você tente
de uma maneira consciente, ficar um pouco menos estressada para poder lidar com isso de uma maneira um pouco melhor. Então aí 3 dicas. A primeira delas é ter mais contato com a natureza, né? Se você tiver um cachorrinho em casa, um gato, brinque um pouco com esse animal, né? Leve seu cachorro para passear, ou se você não tiver, né, e preferir, tenha contato com a natureza de uma maneira diferente, vá visitar um horto florestal da sua cidade, uma praça, um parque, uma praia, né? Tem aquela velha história de que quando a gente coloca o pé na areia ou então o pé descalço na grama, parece que um bocado das nossas preocupações elas vão embora. Então, pegue um pouco de sol, respire ar fresco. A segunda dica, que também é super importante, é você fazer algum tipo de atividade física que você goste, alguma coisa que seja divertida para você. Não pense assim, eu vou lá para malhar e ficar gostosa pro verão. Não, pense em dar uma caminhada, ou então passear de bicicleta, ou então fazer uma dança para você se divertir. Alguma atividade física que seja prazerosa, divertida, seja ela caminhar, correr, andar de bike, dançar, né, nadar, enfim, jogar frescobol, enfim, alguma coisa que você goste que seja divertida. E a terceira dica, e talvez a mais importante de todas, escolha alguém da sua confiança, sua mãe, sua melhor amiga, uma tia, uma prima, enfim, alguém que você goste, que você confie para desabafar, né? Muitas vezes a gente acha que tem que carregar os problemas do mundo sozinho nas costas, e a gente não precisa ficar sofrendo sozinho. Quando a gente desabafa, quando a gente conta os nossos problemas, conta as nossas angústias, por mais tolas que elas possam parecer, elas não são bobas. Acredite, todo mundo tem angústias idiotas, tá? É importante que você, então, procure alguém para desabafar, né? E a partir do momento que você desabafa com alguém, você consegue fazer com que as suas angústias e as suas preocupações fiquem menores. Parece que quando a gente desabafa com alguém, a gente conversa, a gente conta um pouco das nossas dores para alguém, né? Aquilo se torna menor e o peso, o fardo fica mais leve de carregar. Então talvez a dica mais importante, a mais fundamental é procurar ajuda, procurar alguém para conversar. Se você não pode agora ir para um psicólogo, não tem condições, né, por qualquer que seja a razão, de consultar um psicólogo, pelo menos tem alguém para você contar um pouquinho do que você está sentindo, sem querer conselho nenhum. Não é necessário que aquela pessoa te dê a solução do problema. Muitas vezes o que você precisa é ser escutada, é ser ouvida, tá? Espero que tenha ajudado a trazer um pouco mais de paz, um pouco mais de alegria nesse final de ano para todo mundo. Um beijo para vocês e até a próxima!